eternamente Jesus cuida de você. Cada passo, cada milha no caminho, como a mãe do seu bebê cuidando. Cada passo está perto de você. Quando fraco ou quando forte, quando certo ou errado, na alegria ou na dor, quando ganha ou quando perde, aleluia! Eternamente Jesus cuida de você. Cada passo, cada milha do caminho. Eu fico corajoso para continuar. Você também fica? Ele cuida de nós. Aleluia. Você já deu um aleluia bem alto hoje? Já deu? Quer dar agora? Aleluia! Aleluia! Louvores a Deus significa aleluia. Graças a Deus. Cantar dá coragem. Nós vamos orar a este Deus, então, que cuida de nós. Cada passo, Senhor. Às vezes nós estamos tão tristes, Senhor. Às vezes nós estamos quase que deprimidos, ó Deus. Porque o mal desta era, as coisas deste mundo, a pressão, Senhor, que vem sobre nós, ó Deus. Ó Deus, nós não podemos nem mesmo caminhar, ó Deus, alegremente pelas ruas. O pecado nos entristece, Senhor. Essas coisas horríveis, horrendas que acontecem no mundo, nos entristece, Senhor. Entristece a nossa alma, entristece a nossa vida, mas ainda nós temos um Deus do qual nós podemos ter prazer, sentir prazer na palavra, sentir prazer nos cânticos, regozijar com os cânticos de Sião, inspirados pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, muito obrigado por estes momentos, Senhor, que o Senhor concede a nós. Com certeza o salmista Davi disse, mais vale um dia na Tua casa do que 1000 anos em outros lugares, Senhor. Obrigado, ó Deus, por este lugar, por esta casa que o Senhor preparou para nós te adorarmos, ó Deus. Levantamos o livro de oração, apresentamos a Ti esses pedidos, os nomes que foram escritos, as mãos que têm sido levantadas, o decorrer deste culto, a leitura da mensagem, as eras da igreja, na qual nós estamos fazendo. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão que tem chegado, ó Deus. Obrigado por aqueles que não puderam vir. Abençoa eles, Senhor, onde eles estiverem, Senhor. Nós amamos uns aos outros, nós desejamos que todos nós sejamos felizes, vencedores e estejamos sorrindo, ó Deus, alegres, felizes, satisfeitos, ó Deus, com as bênçãos do Senhor ao nosso favor. Te agradecemos, no nome precioso, Senhor Jesus Cristo, a vitória nos é dada agora pela fé, pela graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus.
nossa força está em Deus, a nossa ajuda vem do Senhor. Deus os abençoe. O salmista disse: ora, Israel, em outras palavras, pense bem, Israel, pense, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, há muito nós já teríamos sucumbido. Ora, diga, Israel, se não fosse o Senhor, Deus Todo-Poderoso que esteve ao nosso lado, quando as ondas passaram por cima, quando as ondas tentaram nos afogar, ora, diga, Israel, se não fosse o Senhor Deus Todo-Poderoso, se Ele não estivesse do nosso lado, mas Ele está do nosso lado, nos ajudando, nos dando graça para continuar, e nós somos felizes por isso, amém? Nós vamos ler então a Bíblia, Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler Apocalipse capítulo 2 e dar sequência aqui na leitura das eras da igreja. Nós vamos agora na página 42. Nós vamos começar nesta página 42. Aqui o profeta nós vamos ler Apocalipse 1:20. Apocalipse 1:20. É na mesma página. Apocalipse 1:20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Podeis vos assentar, irmão? Nós vamos ouvir um hino com a irmã Dirce. A irmã Dirce vai cantar um hino. Nós vamos ouvir. Enquanto o irmão arruma ali, nós vamos ler aqui um pouquinho, depois nós ouviremos a irmã Dirce. A sua voz era a voz como a voz de muitas águas. Na página 42, nós lemos isto. A voz de Deus era a voz como a voz de muitas águas. E o profeta faz uma pergunta aqui, e nós vamos ler sem parar, sem fazer comentário. E é uma bênção, grande bênção de nós, as eras da igreja. Estamos na parte da visão de Pátimos. Agora, o que as águas representam? Ouça-o em Apocalipse 17:15. As águas que viste. As águas que viste. O que significa águas? Então, é bastante aprendizado para nós, né? Muito aprendizado. Águas significa povos, multidões e nações e línguas. A sua voz era como o som de multidões falando. O que é isto? É o juízo, porque estas são as vozes de multidões de testemunhas, que pelo Espírito Santo, através de todas as eras, têm testificado de Cristo e pregado o seu Evangelho. Será a voz de cada homem levantando-se no dia do juízo contra o pecador que não aceitou, que não acatou a advertência.
As vozes dos 7 mensageiros serão ouvidas alta e claramente. Estes fiéis pregadores que pregaram o poder salvador de Jesus, que pregaram o batismo no nome de Jesus, que pregaram o preenchimento e o poder do Espírito Santo, que permaneceram com a palavra, mais do que de Jesus Cristo, mais do que permaneceram com suas próprias vidas. Eles permaneceram juntos com a palavra, amando mais a palavra do que suas próprias vidas. Todos eles foram a voz de Jesus Cristo através de todas as eras. João 17, 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você já pensou quão apavorante é um homem ser arrastado pelas correntes em direção a uma catarata sem ajuda? Pense agora naquele rugido, enquanto ele aproxima de sua segura e certa perdição. E bem exatamente assim está chegando o dia do juízo, quando o rugido da multidão de vozes condenar você por não ter dado atenção antes que fosse tarde demais. Preste atenção nesta hora mesmo, pois neste momento seus pensamentos estão sendo registrados lá no céu. Lá no céu, seus pensamentos falam mais alto do que as suas próprias palavras, como os fariseus que arrogavam-se tanto com suas bocas arrogantes, fariseus arrogantes, mas não ouviram ao Senhor. Seus corações tornaram-se corruptos e maus, até que um dia foi tarde demais. Agora mesmo este pode ser o seu último chamado para ouvir a palavra e recebê-la para a vida eterna. Pode ser agora o seu último chamado para receber a vida eterna, receber a palavra que é a vida eterna. Será tarde demais quando você se aproximar do rugido das muitas vozes de juízo e perdição. Mas você já notou quão doce e relaxante pode ser o som de água? Eu gosto de pescar e gosto de encostar em um lugar onde a água sussurra em ondulação. Eu simplesmente posso me deitar e ouvi-la, expressando paz e alegria e contentamento ao meu coração. Quão contente estou por estar ancorado no porto de descanso, onde a voz do Senhor expressa paz, conforme a palavra das águas da separação tem declarado. Quão agradecidos deveríamos ser em ouvir sua voz de amor e cuidado, e direção e proteção, e um dia ouviremos esta doce voz falar, não em juízo, mas em boas-vindas a nós, cujos pecados foram remidos por seu sangue, cujas vidas foram cheias do Espírito e cujo caminhar foi a palavra. O que poderia ser mais precioso do que ouvir multidões de vozes de boas-vindas e ser rodeado por aquelas multidões que creram para a vida eterna? Oh, não há nada igual a isto, não há nada que se compare. Eu rogo que você ouça a sua voz e não endureça o seu coração, mas o receba como seu rei. Oh, se você pudesse apenas ver isto, se você pudesse apenas ver isto, foram as águas que destruíram o mundo, mas foram as mesmas águas, aquelas que destruíram o mundo, as mesmas águas salvaram Noé e também toda a terra para Noé. Ouça sua voz, a voz de seus servos enquanto eles pregam a palavra. A voz de Deus, ela chama você para o arrependimento e para a vida. Na sua destra estavam 7 estrelas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas.
Agora, evidentemente, já sabemos, pelo versículo 20, o que as 7 estrelas realmente são. O mistério das 7 estrelas são os anjos, mensageiros das 7 igrejas. Agora, não poderíamos aqui cometer erro, por motivo algum, uma vez que ele o interpreta para nós. Estes 7 mensageiros são os mensageiros para 7 sucessivas eras da igreja. Seus nomes não são mencionados, são apenas apresentados como 7. Os nomes dos mensageiros não são apresentados na Bíblia, mas ela diz que são 7 mensageiros, um para cada era. Desde a era de Éfeso até a era de Laodiceia, cada mensageiro trouxe a mensagem da verdade para o povo, nunca falhando em mantê-la, a palavra de Deus, para aquela particular era da igreja. Cada um se agarrou a isto. Eles foram firmes em sua lealdade para com a luz original. À medida que cada era afastava-se de Deus, o seu fiel mensageiro conduzia aquela era de volta para a palavra. A força deles procedia do Senhor, ou jamais poderiam ter resistido à maré, se não fosse a força do Senhor. Eles estavam seguros em seu cuidado. Eles estavam seguros no cuidado do Senhor, porque nada podia arrebatá-los de sua mão. E nem alguma coisa podia separá-los do amor de Deus, quer fosse doença, quer fosse perigo, quer fosse nudez, quer fosse fome, espada, vida ou morte. Eles estavam verdadeiramente rendidos a Ele e guardados por sua onipotência. Eles não estavam preocupados com a perseguição que vinha ao encontro deles. A dor e o escárnio era apenas motivo para eles dar glória a Deus por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome do Senhor. Em agradecimento por sua salvação, eles iluminavam como a luz de sua vida e refletiram seu amor, paciência, mansidão, temperança, benignidade, fidelidade. E Deus os apoiou com maravilhas, sinais e milagres. Eles foram acusados de serem fanáticos e santos roladores. Eles foram denunciados por organizações e zombados, mas mantiveram-se fiéis à palavra. Agora, não é difícil levantar-se e manter-se fiel a um credo. É fácil manter-se fiel a um credo, porque o diabo está bem por detrás de tudo isto. Mas é uma outra coisa. Ser fiel à palavra de Deus é uma outra coisa. Ser fiel à palavra de Deus e voltar ao que a palavra produziu originalmente após o Pentecostes. Não faz muito tempo um homem me disse que a Igreja Católica Romana tinha que ser a verdadeira igreja, uma vez que tinha permanecido fiel ao que cria ao longo dos anos e continuava crescendo e não mudava. Isso de maneira nenhuma é assim. Qualquer igreja com o governo por detrás dela e com o seu próprio credo, que de maneira nenhuma é a palavra, e sem nenhum mistério manifesto para fazer com que o diabo se levante contra ela, poderia seguramente ir avante. Esse não foi um critério. Mas quando você pensa naquele grupinho cujos membros foram cerrados, foram dados por comidas aos leões, perseguidos e jogados de um lado para o outro, e todavia permaneceram fiéis à palavra, ora, isto claramente teria que ser Deus. Como eles sobreviveram à sua batalha de fé e prosseguiram,
serenos, serenos. Esse é o milagre. Esse é o milagre. Como que eles conseguiram sobreviver à sua batalha de fé e prosseguiram serenos? E este conforto não é apenas para os mensageiros das 7 eras da igreja. Cada verdadeiro crente está na mão de Deus e pode extrair do seu amor e poder e receber o pleno benefício de tudo que Deus é para o crente. O que Deus dá ao mensageiro e como ele abençoa e usa o mensageiro é um exemplo a todos os crentes de sua bondade e cuidado para com todos os membros do seu corpo. Amém. A espada de 2 fios. E da sua espada, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Em Hebreus 4:12 está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. De sua boca saía a espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Apocalipse 19, do 11 ao 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João 1,48. Disse-lhe Natanael: de onde me conhecesses tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Aí está, quando ele vier, essa palavra virá contra todas as nações, quando ele vier, e todos os homens, e ninguém poderá se colocar contra esta palavra. Ela revelará o que estava em cada coração, como ele fez com Natanael. A palavra de Deus mostrará quem fez a vontade de Deus e quem não fez. Ela fará conhecidas as obras secretas de cada homem. E por que ele fez aquilo? Ele dividirá. É isto que diz em Romanos 2:3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo as tuas escaparás do juízo de Deus? Então, continua a dizer, como Deus vai julgar os homens. Aqui está, nos versículos 5 a 17. O duro coração impenitente será julgado. As obras serão julgadas. Os motivos serão julgados. Não haverá qualquer acepção diante de Deus, mas todos serão julgados por esta palavra, não escapando ninguém dela. Aqueles que ouviram e não obedeceram serão julgados pelo que ouviram. Aqueles que descansaram dizendo que criam nela, mas não a viveram, serão julgados. Cada segredo tornar-se-á público e será anunciado nos telhados.
Oh, nós realmente entenderemos a história então. Não restará nenhum mistério dentre todas as eras. Mas sabe você que ele está revelando os segredos do coração do homem e mulheres nesta era em que estamos vivendo? Quem mais poderia revelar os segredos do coração senão a própria palavra? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra, ela está realizando aquilo para a qual ela foi enviada, porque ela, a palavra, é cheia de poder. É o mesmo Espírito que estava em Jesus, a palavra, que está novamente presente na igreja nesta última era, com o último sinal, tentando afastar as pessoas do juízo, porque os que a rejeitam, os que rejeitam a palavra, já entraram agora em juízo, crucificando-o de novo. Hebreus 6:6. E recaíram nesta outra vez, e recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ora, Paulo disse que a palavra veio em poder, como também em vós. A palavra pregada realmente demonstrou a si mesma como uma espada flamejante e cortante. Ela penetrou as consciências dos homens, e como o bisturi de um cirurgião, extirpou as doenças e libertou os cativos. Por todas as partes que iam aqueles crentes primitivos, saíam pregando o evangelho, a palavra, e Deus confirmava esta palavra com os sinais que se seguiam. Os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos e falavam em novas línguas, isto era, a palavra em ação. Essa palavra nunca falhou na boca de cristãos que creem, e nesta última era está aqui, mais forte e maior do que nunca, na verdadeira noiva da palavra. Oh, pequeno rebanho, tu, pequena minoria, agarra-te à palavra, enche a tua boca e coração com a palavra, e um dia Deus te dará o reino. Aleluia, graças a Deus, aleluia, aleluia. Nós vamos ouvir a irmã Dirce cantar e continuaremos aqui. Paramos na página 46. Vamos ouvir nossa irmã Dirce cantando um hino.
meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vinde, cantai ao nosso Deus, ao doce Jesus Cristo. Cantai com coração e voz ao santo nome Cristo. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Parece que foi combinado, né? Nome do Senhor Jesus, Todo-Poderoso, nome digno de louvor. Aleluia, seu rosto como o sol. E seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. São Mateus capítulo 17, do 1 ao 13. 6 dias depois, tomou João consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Agora em São Mateus, capítulo 16, 28, prefaciando Mateus 17, 1, 13, Jesus dissera: Alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que venham vir o Filho do Homem no seu reino. E os 3 apóstolos viram exatamente isto, a ordem da sua segunda vinda. Eles o viram transfigurado lá no cume do monte, e seus vestidos tornaram-se brancos e luzentes, e o seu rosto resplandeceu como o sol em seu zenite. E eis que quando ele se mostrou, estavam Moisés e Elias, um em cada lado. E exatamente assim que ele vem novamente. Verdadeiramente, Elias virá primeiro e converterá o coração dos filhos, noiva, a doutrina da palavra apostólica dos pais. Eu vou repetir aqui. Moisés e Elias em cada lado. E é exatamente assim que ele novamente, verdadeiramente, e é exatamente assim que ele vem novamente. Verdadeiramente, Elias virá primeiro e converterá os corações dos filhos. Noiva, a doutrina da palavra.
apostólica dos pais. Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Israel já é uma nação. Ela está estabelecida agora com seus exércitos, marinha de guerra, sistema postal, bandeira e tudo que pertence à nacionalidade. Mas ainda tem que se cumprir a escritura que diz: nasceria uma nação de uma só vez? Isaías 66, capítulo 66, versículo 8, Isaías. Esse dia está vindo em breve. A figueira já brotou os seus rebentos. Os israelitas estão esperando pelo Messias. Eles o estão aguardando. E suas expectativas estão para se cumprir. Israel renascerá espiritualmente, porque a sua luz e a sua vida está para se revelar a ela. Em Apocalipse 11, 23, e a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é sua lâmpada. Esta é a noiva, esta é a nova Jerusalém. O Cordeiro estará nesta cidade, e por causa da sua presença não será preciso nenhuma luz. O sol não nascerá e não resplandecerá lá, porque ele é o seu sol e a sua luz. Ele mesmo, as nações que entrarem nela, caminharão em sua luz. Você não está feliz de que este dia está próximo de nós? João viu este dia chegando. Ora, vem, Senhor Jesus, vem cedo. Malaquias 4, 1, 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. Aí está novamente o sol, resplandecendo em toda a sua força. Oh, a força do Filho de Deus, resplandecendo no meio dos 7 castiçais de ouro. Lá está ele, o juiz, aquele que padeceu e morreu por nós. Ele tomou a ira do juízo divino sobre si mesmo. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus sozinho. Como já afirmamos, para o pecador, sua voz é como o som da catarata ou da rebentação de ondas mortíferas sobre as praias rochosas. Porém, para o santo, sua voz é como o som suave do riacho, que canta docemente enquanto você permanece em repouso, satisfeito em Cristo, resplandecendo sobre nós seus calorosos raios de amor. Ele diz: não temais, eu sou aquele que era, que é, que há de vir, eu sou todo-poderoso, fora de mim não há outro, eu sou o alfa e o ômega, o tudo isto. Ele é o lírio do vale, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o mais formoso dentre os milhares para minha alma. Sim, aquele grande dia está pronto para raiar, e nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. O Cristo vitorioso, Apocalipse 1, 17 e 18. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém.
e tenho as chaves da morte e do inferno. Nenhum ser humano poderia suportar o pleno efeito desta visão. Com sua força completamente esgotada, João caiu aos seus pés, como que morto. Mas a mão do Senhor o tocou com amor, e a voz de bênção disse: não temas, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. O que hás de temer? O juízo que caiu sobre ele na cruz, na sepultura, e quando ele desceu, foi por nós. Ele absorveu o pleno impacto da ferida do pecado. E, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja, como segurança, nosso advogado, é nosso juiz. Ele não é só advogado, como também juiz. Como juiz, o caso está encerrado, está concluído. Portanto, agora nenhuma condenação há. Porque deveria a igreja temer? Que promessa alguma vez ele falhou em manifestar diante de nós? Por que temer punição ou morte? Tudo tem sido conquistado. Ele é o poderoso conquistador. Ele é o que conquistou não só os mundos visíveis, como também os invisíveis. Não como Alexandre, que conquistou o mundo com a idade de 33 anos, e não tendo como fazer novas conquistas, morreu vítima do pecado e de uma vida dissoluta. Não como Napoleão, que conquistou toda a Europa, mas finalmente foi derrotado em Waterloo e exilado em Elba, apenas para encontrar-se conquistado. Mas nada pôde conquistar a Cristo, aquele que desceu, agora subiu acima de tudo, e a ele foi dado um nome que é sobre todo nome. Sim, ele conquistou a morte, o inferno e a sepultura, e tem as suas chaves. O que ele desliga está desligado, o que ele liga está ligado, mas não há nenhuma mudança nisto. Não houve nenhum conquistador antes dele, e não há nenhum além dele. Ele sozinho é o Salvador, Redentor. Ele é o único Deus, e Senhor Jesus Cristo é o seu nome. Não temas, João, não temas, ó pequeno rebanho. De tudo que eu sou, tu és herdeiro. Todo o meu poder é teu. A minha onipotência é tua, visto que eu permaneço no teu meio. Eu não vim trazer temor e fracasso, mas amor e coragem e capacidade. Todo poder me é dado e é teu para usar. Tu falas a palavra e eu a cumprirei. Este é o meu pacto e jamais pode falhar. As 7 estrelas e castiçais. Apocalipse 1:20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos mensageiros das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Nós já descobrimos a verdade desses 2 mistérios. Nós não revelamos quem foram estes 7 mensageiros, mas com a ajuda de Deus o faremos. E este ministério será consumado. As 7 eras nós conhecemos. Elas são registradas na palavra, e nós nos ocupamos com cada uma, até chegarmos a esta última era em que vivemos. Porém, num último relance de encerramento deste capítulo, veja-o, tal como ele está ali, no meio dos candeeiros de ouro, com as 7 estrelas em sua destra. É emocionante.
É emocionante vê-lo ali, em sua suprema deidade. Ele é o juiz, o sacerdote, o rei, a águia, o cordeiro, o leão, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Pai, Filho, Espírito Santo, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o tudo em todos. Ali está ele, o autor e consumador. Digno é este cordeiro. Ele provou o seu valor quando sozinho ele comprou nossa salvação. Agora ele se encontra em todo o seu poder, em toda a sua glória, com todas as coisas confiadas a ele como juiz. Sim, ali está ele, entre os candeeiros, com as estrelas em sua mão. É noite, pois é quando usamos lâmpadas para iluminar a noite, e é quando as estrelas são vistas brilhando e refletindo a luz do sol, e é escuro. A igreja está caminhando nas trevas, pela fé. Seu poder partiu desta terra, mas o Espírito Santo ainda resplandece através da igreja, dando luz a este velho mundo amaldiçoado pelo pecado, e estas estrelas também refletem a luz dele. A única luz que tem é a luz dele. Quão escuro está, quão frio espiritualmente falando, todavia, quando ele entra no meio, há luz e calor, e a igreja é revestida de poder, e através dele faz as obras que ele fez. Através da igreja, o Espírito Santo faz as obras que Jesus fez. Oxalá alcancemos vê-lo como João. Oxalá alcancemos vê-lo como João viu. Oxalá consigamos vê-lo como João viu. Que tipo de pessoas deveríamos ser, achando-nos diante dele neste dia? Se você não deu ainda sua vida a ele, que você possa entregar seu coração a Deus neste exato momento e se ajoelhar bem aí onde você está, ouvindo, e pedir seu perdão. Pedir o perdão dele por seus pecados e render sua vida a ele. Então, agora tentaremos nos aproximar das 7 eras da igreja juntos, e enquanto o fazemos, peço que Deus ajude este servo indigno a revelar sua palavra a você. Capítulo 3, a era da igreja de Éfeso. Introdução às eras da igreja. A fim de que você entenda plenamente a mensagem das eras da igreja, eu gostaria de explicar os vários princípios que permitiram-me chegar aos nomes dos mensageiros, a duração das eras e outros fatores envolvidos nesse particular. Uma vez que esse estudo seria o mais sério que eu já empreendera até esta ocasião, eu busquei a Deus durante muitos dias pela inspiração do Espírito Santo. Só então li as Escrituras sobre as eras da igreja e me aprofundei nas muitas histórias da igreja, escritas pelos mais imparciais historiadores que pude encontrar. Deus não falhou em responder a minha oração, porque enquanto eu lia a palavra e as histórias, foi-me permitido pelo Espírito Santo ver descortinado, foi-me permitido pelo Espírito Santo ver descortinado um padrão que se entende através dos séculos e até exatamente este último e presente dia. A chave que me foi dada pelo Senhor, pela qual pude determinar o mensageiro para cada era, é extremamente escriturística. De fato, ela poderia ser chamada a chave bíblica, a chave básica da Bíblia. É a revelação de que Deus nunca muda e de que seus caminhos são tão imutáveis como Ele é. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente.
Eclesiastes 3, 14 e 15. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Aqui está. Um Deus imutável, com caminhos imutáveis. O que ele fez da primeira vez, ele terá que continuar fazendo até que seja feito pela última vez. Nunca haverá uma mudança. Aplique isto às eras da igreja, o tipo de homem que Deus escolheu para a primeira era, e como Deus se manifestou no ministério deste homem, seria o exemplo para todas as outras eras. O que Deus faz na primeira era da igreja, o que Deus fez na primeira era da igreja, é o que Ele quer fazer em todas as outras eras. Agora, nós sabemos exatamente, segundo a palavra, que foi registrada pelo Espírito Santo, como a primeira igreja, ou a primeira original, agora nós sabemos exatamente, segundo a palavra que foi registrada pelo Espírito Santo, como a primeira igreja, ou a original, foi fundada. Como que ela foi fundada? Nós sabemos exatamente. E como Deus manifestou-se nela. A palavra não pode mudar ou ser mudada, porque a palavra é Deus. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mudar uma palavra dela, como Eva fez, traz pecado e morte. Assim como diz em Apocalipse 22, 18 e 19, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Assim, o que a igreja foi no Pentecostes é o modelo. Esse é o padrão. Não há nenhum outro padrão. Não importa o que os eruditos digam, Deus não tem mudado este padrão. O que Deus fez no Pentecostes, Ele tem que continuar fazendo até que as eras da igreja terminem. Embora os eruditos digam a você que a era apostólica acabou, não creia nisto. Tal afirmação é errada por dois motivos. Primeiramente, é errado supor que não haja mais apóstolos, só porque os 12 apóstolos originais estejam mortos. Um apóstolo significa um enviado. E há muitos enviados hoje, porém são chamados de missionários, enquanto homens estiverem sendo chamados e enviados com a palavra de vida, há uma era apostólica prosseguindo. Em segundo lugar, eles se referem a uma era de poder manifesto do Espírito Santo como estando encerrada, desde que a Bíblia foi completada. Isto é inveredicto. Isto é inverídico. Não há sequer uma escritura que sugira isto. Porém, muitas escrituras afirmam conclusivamente o contrário. Aqui está a nossa prova de que ambas as declarações são falsas. Atos 2, 38 e 39. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa de poder com a qual os apóstolos foram revestidos no Pentecostes diz respeito a vós, judeus, a vossos filhos judeus, e a todos os que estão longe, gentios, e a todos
a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, requer quer judeus, quer gentios, até que ele pare de chamar. A mensagem e o poder pentecostal não cessarão. O que a igreja tinha em Pentecostes, o que a igreja tinha no Pentecostes, é o seu direito inalienável. Originalmente, ela tinha a pura palavra de Deus. Ela tinha o poder do Espírito manifestado em vários sinais e milagres e dons do Espírito Santo. Hebreus 2, 1, 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Porque a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência à palavra recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade? Aquela igreja original não foi organizada por homens, ela foi odiada, desprezada, foi oprimida, foi perseguida até a morte, porém ela foi fiel a Deus. Permaneceu com o padrão original da palavra. Agora não se engane aqui, quando eu disse que Deus e seus caminhos nunca mudam. Agora não se engane aqui, quando eu disse que Deus e seus caminhos nunca mudam, eu não disse que a igreja e seus mensageiros não poderiam mudar. A igreja não é Deus, portanto, ela pode mudar. Mas o que eu disse foi que, por causa do Deus imutável, com caminhos imutáveis, podemos voltar ao princípio e ver o primeiro e perfeito ato de Deus, e então julgar por este modelo. É assim que é feito. A verdadeira igreja sempre procurará ser como a original no Pentecostes. A verdadeira igreja de hoje procurará se aproximar daquela igreja primitiva, e os mensageiros para as igrejas, tendo o mesmo Espírito de Deus neles, tentarão se aproximar do apóstolo Paulo. Eles não serão exatamente como o apóstolo Paulo, mas os verdadeiros mensageiros serão aqueles que chegam o mais próximo de Paulo, o qual era livre de todos os homens, totalmente rendido a Deus, e divulgava somente a palavra de Deus, e manifestava o Espírito Santo em poder. Nenhum outro satisfaria. Você tem que trabalhar a partir do original. Assim como semelhante gera semelhante. A verdadeira igreja será sempre aquela que procura seguir os passos de seus fundadores. No Pentecostes, e seus mensageiros seguirão o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro para a primeira era da igreja. E é tão simples e tão maravilhoso. Com esta chave tão simples, porém tão maravilhosa, eu pude, com a ajuda do Espírito Santo, ler o livro de Apocalipse e as histórias, e aí encontrar cada era, cada mensageiro, a duração de cada era, e a parte que cada um desempenhou no propósito de Deus, desde o Pentecostes até a consumação dessas eras. Uma vez que você agora entende como chegamos à conclusão de como a verdadeira igreja se parecia, o que ela foi no Pentecostes e o que ela foi na era apostólica, como exposto na palavra no livro de Atos, podemos aplicar a mesma regra para mostrar como a igreja falhou. O erro bíblico
O erro básico, ou erros que se insinuaram na primeira igreja e foram revelados nos livros de Atos e Apocalipse, e também nas epístolas, tornar-se-ão mais e mais visivelmente manifestos em cada era subsequente, até chegarmos a um completo obscurecimento da verdade na última era, ou seja, a era de Laodiceia. Agora, desta primeira chave que recebemos do Senhor, advém outra, e quase tão igualmente maravilhosa verdade. Eu disse que a verdadeira igreja procuraria sempre ser como foi no livro de Atos. Isto é exatamente correto, mas descobrimos que a palavra também mostra uma invasão de erros, até que haja um completo obscurecimento da verdade nos últimos dias, quando o Senhor estiver para aparecer. Surge então a pergunta em nossas mentes: Deus abandona os seus e os deixa cair em estado de completo engano? De forma alguma, pois a Escritura diz muito claramente em Mateus 24, que os escolhidos não podem ser enganados, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. E então, a resposta está clara diante de nós. Há uma verdadeira igreja e uma falsa igreja. Há uma verdadeira vinha e uma falsa vinha. Mas é claro que a falsa igreja, o corpo da falsa vinha, sempre procurará usurpar a posição da verdadeira igreja e sustentar que ela e não os eleitos são os verdadeiros e autênticos. A falsa procurará matar a verdadeira. Foi assim no livro de Atos. É assim que é exposto nas 7 eras e é assim que está declarado nas várias epístolas. É assim que foi. É assim que é agora. É assim que será. Não pode mudar. Amém. Nós paramos na página 53 e daremos continuidade nessa a era da igreja de Éfeso. Então nós estamos lendo os comentários sobre a igreja de Éfeso, e no próximo culto nós entraremos no mensageiro. Nós não somos dono da verdade. Nós não somos dono da verdade, mas nós estamos na verdade. A verdade é a palavra, a verdade é Cristo. Nós não somos dono da verdade, mas nós estamos na verdade. O apóstolo João disse: no que é verdadeiro nós estamos. É maravilhoso. As eras nos posiciona, ela nos dá sustentação, segurança para caminhar. O estudo é um pouco cansativo, ler linha por linha, mas todas as quintas-feiras nós estamos fazendo. Venha orando. O profeta se dedicou, se separou. Houve um trabalho, houve um empenho, houve uma unção. Deus mostrou todas estas coisas para ele. E nós podemos hoje desfrutar delas, né? Nós podemos não ter a mensagem das eras somente na nossa estante, como um exemplar, como nada disso. Mas nós queremos saber, ler estas coisas, meditar nessas coisas que o profeta desejou tanto que a igreja do Senhor soubesse. Graças a Deus. Nós vamos orar para encerrar o culto. Irmão Cainan, por favor, poderia fazer a oração de encerramento?
Senhor Jesus, Pai Celestial, obrigado por mais estes momentos, Senhor. Este estudo, Senhor, esta palavra tão preciosa que vale mais para nós que todas as coisas neste mundo. Sela em nossos corações, Senhor, por Tua graça, vivificando em nossas vidas. Continua mantendo a unção sobre o pregador, dirigindo e ungindo e abençoando ele, sua família e seu ministério. Guarda-nos, Senhor, por Tua graça, no retorno para nossos lares e no restante da semana. Continua conosco, ó Deus, com as Tuas mãos de misericórdia e bênção. No nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos e pedimos. Amém. Amém, amém. Amém, graças a Deus. Deus vos abençoe, Deus vos acompanhe, irmãos, de volta protegidos e nos dê aquela paz que tanto precisamos. Deus vos abençoe. Pela estrada um dia ouvi voz melodiosa e muito gentil. No céu eu estou a te preparar um belo e belíssimo lar. Doce lar, onde irei morar. Avisto ao longe a cidade de luz, meu doce lar. Lá vou achar queridos meus, dando louvores a Jesus. Eu hei de adorá-lo nos altos céus, no belo e belíssimo lar. Doce lar, onde irei morar. Avisto ao longe a cidade de luz, meu doce lar. Curta-ei a vida, em breve irei, oh
doce lar, doce lar, onde irei morar. Avisto ao longe a cidade de luz, meu Deus.